pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos de novo à nossa terceira aula. Então, estamos na semana 3. Eu sou o professor Gabriel e vou tentar ajudar vocês com a resolução de exercícios de Sociologia, dentro do programa PET da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Pessoal, como é de costume, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal Escola Online. Aí tem várias e várias aulas interessantes para vocês, com resolução de atividades, com exposição de conteúdos interessantes. Estamos aí para poder ajudar vocês e, bom, se vocês quiserem dar aquele biscoito, a gente está sempre aceitando. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e no final desse vídeo, dá uma curtidinha, espalha para os teus colegas, se você gostar, claro. Ok? Então, vamos lá! Então vamos lá, pessoal. O tema da aula de hoje, passado ali pelos seus professores, pelos seus orientadores, é a respeito de cultura, certo? Então vamos começar com essa pergunta tão interessante: o que é cultura? Bom, pessoal, cultura nada mais é do que tudo isso aí que está nos cercando, que tem alguma alteração, alguma criação, algum trabalho humano. Cultura, pessoal. Cultura é a linguagem que a gente utiliza. Cultura é o estilo de roupa, de fala que a gente possui. Cultura, pessoal, está presente ali nas músicas que a gente produziu, nos filmes que a gente vê. Cultura, pessoal, tem a ver com o jeito que você decora a sua casa. Cultura é tudo isso que tem algum tipo de trabalho, algum tipo de produção humana. O ser humano é um ser que produz cultura, que altera o seu entorno, refletindo ali na natureza, no mundo ao redor, os seus valores. Cultura, né? O ser humano produz cultura desde que ele existe. Talvez, né? Desde a antiguidade o ser humano está aí produzindo cultura. Desde a pré-história o ser humano está lá produzindo cultura. Acontece, porém, que dentro dos estudos de cultura, pensando aí mais na atualidade, é um fato que hoje nós vivemos em um mundo repleto e dominado pela cultura de massas, certo? O que seria isso de cultura de massas? Vamos lá. A cultura de massas pode ser definida, né, como uma cultura produzida e divulgada por poucos. Né? Então, cultura de massa é aquilo que você está lá ouvindo na sua rádio, nas redes de televisão, no cinema. A cultura de massa é voltada para o consumo das massas, certo? Um negócio que vocês precisam saber é que no período moderno, assim, na modernidade, esse período aí que veio nos últimos 60 anos, começando ali talvez na Segunda Guerra Mundial e vindo até aqui, esse período da modernidade, essas últimas décadas, mudaram pra caramba o jeito que a gente produz cultura, né, e a forma com que a gente vive. Seja por conta da globalização, isso que conectou pessoas tão diferentes, seja por conta das tecnologias de comunicação, o que me permite saber, aqui na minha cidade, notícias lá do Rio de Janeiro, lá dos Estados Unidos, lá da África. O fato, pessoal, é que por conta de globalização, modificação das tecnologias e também por conta do capitalismo, a forma com que a gente tem contato com a cultura mudou, muito influenciada por exemplo, essas mídias, rádio, TV, cinema. Antes, muito do que a gente tinha de música, muito do que a gente tinha de manifestações culturais, por exemplo, ali na cultura popular, vinha da tradição, por exemplo, certo? As músicas que os
bisavós cantavam, tocavam para os seus netos, para os seus filhos. As coisas eram muito passadas assim, né? Por conta da tradição, no boca a boca. Agora, com a cultura de massas, muito do que a gente consome em termos de cultura vem dessas mídias, certo? Isso motivou alguns pensadores ligados à escola de Frankfurt, que está lá no material de vocês. Esses caras da escola de Frankfurt conceituaram, criaram, né, essas definições do que seria essa nova forma de cultura, essa nova maneira que o ser humano e as sociedades interagem com a cultura. E aí, esses indivíduos, esses filósofos, desenharam esse conceito de cultura de massas e indústria cultural. Mas, tá, cultura de massa é isso que eu consumo no rádio, acho que eu estou entendendo. Vamos seguir então. Agora, o que é isso de indústria cultural? A indústria cultural é aquilo que produz e divulga a cultura de massas, certo? Antes da existência, antes da mídia realmente cercar todas as manifestações culturais que a gente tem em contato, os indivíduos nas sociedades normalmente tinham contatos com dois tipos de cultura. A cultura corriqueira do dia a dia, né, com as festas, por exemplo, tradicionais, festas do divino, carnaval e tudo mais. As pessoas antes tinham contato ali com essa cultura tradicional, popular, os ditados, certo? O sotaque, as expressões da sua própria região. E também havia uma tal cultura erudita das elites. Aqueles indivíduos mais ricos, aqueles indivíduos com maior acesso aos estudos, que tinham ali as formas, as músicas, as roupas específicas do seu grupinho pequeno, certo? Atualmente, porém, essa fronteira entre a cultura popular e a cultura das elites acabou se misturando um pouco. Por quê? Porque a cultura de massas nos apresenta em filmes, em músicas, muito da cultura popular e da cultura erudita. O carnaval, que antes era ali uma festa popular nas ruas, hoje, olhem só, foi pego ali pelas redes de televisão, foi transformado numa festa milionária que passa em várias redes de televisão, que você paga às vezes 500, R$ 1.000 para assistir num desfile de escolas de samba, certo? Aquelas músicas que antes eram reservadas a uma elite, a uma galerinha ali riquinha, numa minoria, muitas dessas músicas hoje são temas de programas de TV, certo? Hoje em dia você liga uma TV e você pode ver aquelas óperas que antes estavam reservadas às elites. Então as mídias, com as suas antenas, com a sua capacidade de reprodução de conteúdos, acabaram trazendo para televisores e rádios muitas dessas manifestações da cultura popular e da cultura erudita, transformando essas coisas, transformando essas manifestações populares e eruditas em mercadoria, certo? Então, hoje em dia, você consegue comprar um CD de funk. Funk que era um estilo ali de música, de expressão da cultura popular das periferias cariocas. Hoje em dia também você consegue comprar um CD de música clássica, antes reservada ali à galera das elites, nos seus concertos reservados. Entende? Então, a indústria cultural foi de pouquinho em pouquinho e ainda vai capturando manifestações da cultura popular e da cultura erudita e divulgando essas manifestações, transformando essas manifestações em CDs, em views, em audiência, certo? A indústria cultural, pessoal, essa que divulga a cultura de massas, que produz a cultura de massas, ela se adapta muito rápido ao contexto.
se adapta muito rápido às novas tecnologias e às novas críticas, às novas músicas, aos novos estilos, certo? Então surge um estilo ali de rumba e de repente tá lá no programa de domingo à noite no Fantástico, certo? De repente alguém descobre que lá nos confins da periferia tem um artista que tem a capacidade de fazer versos e rimas legais. Rapidamente, então, os programas de TV vão lá, pegam esse indivíduo e transformam ele em 20 minutos dentro de um programa de TV, capturando a audiência. Então, pessoal, acaba que a cultura de massas vai se adaptando rapidamente às transformações do contexto histórico, acabam ali capturando rapidamente esses elementos da cultura popular e da cultura erudita. Agora, um ponto é chave. A indústria cultural e a sua cultura de massas raramente questionam ou criticam as bases da sociedade. Então, dificilmente a gente vai ver dentro dessas músicas divulgadas pelas grandes gravadoras, dificilmente você vai ver uma música que fale muito mal de um determinado governo ou que fale muito mal, por exemplo, do sistema capitalista, por exemplo, certo? A cultura de massas, segundo aí esses pensadores da escola de Frankfurt, dificilmente questionam e criticam as bases da sociedade. Por quê? Porque, mais uma vez, eu repito, a cultura de massas produzida pela indústria cultural, ela tem como objetivo trazer o máximo possível de pessoas, abranger o máximo possível de pessoas, irritar o mínimo possível de pessoas, incomodar o mínimo possível de pessoas. Entende? Resultado, pessoal, a gente tem músicas que rapidamente aparecem nas rádios e somem. A gente tem aquela música do verão que dali a 2 meses ninguém lembra mais. Você se lembra qual foi o hit do carnaval do ano passado? Pois é, cultura de massas, feita ali para poder ser substituída continuamente, constantemente. Tá dando para acompanhar? Pois é, pessoal. Segundo esses pensadores também, a indústria cultural acaba colaborando para uma uniformização cultural no mundo. Como assim? Bom, de onde são os programas de TV que vocês assistem? Isso que ocupa horas do seu dia. Alguns são do Brasil? Beleza. Agora, muitos deles não são, por exemplo, dos Estados Unidos? Resultado, pessoal, você que está aí ligadinho na sua TV, na sua Netflix ou o que seja, você, o teu vizinho, o teu, sei lá, colega de escola, o outro indivíduo lá num outro estado, um outro indivíduo num outro país, todos estamos assistindo a Netflix, todos estão assistindo ali aos programas de TV muito semelhantes ou os mesmos programas de TV. Resultado, os valores, as frases que a gente vai ouvindo, a moda que a gente veste, está sendo muito influenciado pelas mesmas fontes. Tanto você quanto um garoto japonês, por exemplo, sabem o que foi a série do 13 Reasons Why, certo? Tanto você quanto um indivíduo lá na Namíbia provavelmente já devem ter ouvido falar naquele mesmo esportista, aquele mesmo jogador de futebol. Repito, a indústria cultural, essa que é divulgada nas rádios, televisões, essa indústria cultural acaba colaborando para uma uniformização cultural no mundo. Nós, indivíduos de regiões diferentes, estamos consumindo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas frases de efeito, vendo os mesmos estilos de roupa. Isso acaba influenciando as nossas referências, certo? Agora, como que surgiu a indústria cultural? A gente já falou, mas está aí a resposta. Ela foi constituída, a indústria cultural, com a ampliação das tecnologias de comunicação,
na modernidade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A indústria cultural opera pela lógica capitalista, buscando o lucro e a substituição contínua do antigo, ultrapassado, música, filme ultrapassado, pelo novo. Certo? Do mesmo jeito que você troca de celular, o hit do verão também troca assim. Ok? Deu para acompanhar mais ou menos? Bom, não deixem de ver o texto, porque realmente pode ajudar se vocês ficaram um pouco confusos. Ok? Vamos lá então, pessoal. Como que a indústria cultural acaba influenciando na nossa vida e nos nossos hábitos de consumo? Segue aí uma sugestão e eu peço que vocês prestem atenção. Vamos lá. Vamos começar com o básico. A indústria cultural ela é alimentada pela mídia. Rádio, TV, a gente já passou por isso. E tem uma relação, né, muito próxima com o hábito do consumo. Como assim? Uai, pensa comigo. Mídia, rede de TV, rádio, né, são quase que sinônimos aí, certo? Então, nessas mídias, nos canais de televisão que você assiste, nas rádios que você escuta, você está o tempo inteiro ouvindo propagandas, vendo propagandas. Não é? Entre o primeiro bloco e o segundo bloco do programa que você assiste, tem 5 minutos de propaganda. E nessas propagandas, nessa publicidade que você está vendo, você está sendo apresentado aí a produtos. Certo? Você não tem como ligar uma TV e não ver uma propaganda. Você não tem como ligar um rádio e não ouvir uma propaganda. Isso, claro, tem um impacto nos seus hábitos de consumo. E aí, é até um fato, né, pessoal? Não tem muita discussão. Rede de TV, rádio, depende de publicidade para poder sobreviver. Então, pessoal, toda vez que você liga a TV e a rádio, você está sendo exposto aos produtos novos. Né? Você está sendo exposto, às vezes, ao celular que você não sabia que tinha lançado, ao jogo que você não sabia que tinha lançado, aos produtos, então, atuais, da moda, as novidades. E, portanto, essas propagandas acabam alimentando um sentimento de necessidade de se ter um produto. Tu só queria ouvir uma música legal na rádio e de repente você está pensando que você tem vontade de trocar teu celular. Você só queria ver um programa interessante ali sobre, sei lá, queria ver um seriado legal e de repente vem o break, vem o comercial e você está lá pensando que você está com fome de comer um Subway, por exemplo. Deu para acompanhar? Então a indústria cultural, né, o que seria produzido e divulgado por essas mídias, tem tudo a ver com os hábitos de consumo por conta da publicidade que alimenta, né, a existência dessas mídias. Sem as propagandas, será que teria TV? Não sei. Mas não é só isso. Além disso, parem para pensar um pouquinho, pessoal. Muitas das músicas e programas e filmes que a gente consome possuem incentivos para se comprar, para se ter um certo estilo de vida. Para pensar o seguinte, lembra aquelas músicas, por exemplo, do Bonde da Estronda? Quantas dessas músicas não falam positivamente sobre a vida rica, sobre a mansão, sobre as festas caríssimas, sobre carros? Aquela luxúria toda, né, acaba sendo valorizada nas suas músicas e você está ouvindo lá. Além disso, vamos lá, lembra daquela música da Ludmilla? Aquela da taça de Chandon? Chandon é um vinho, certo? E você talvez nunca tenha ouvido falar no Chandon. Mas quando você ouve a música, uma taça de Chandon, isso vai para a tua cabeça e de repente no mercado você vai ver ali uma garrafa desse vinho e você vai pensar, nossa, é o tal vinho da Ludmilla. Será que eu não compro para poder provar? Que mais? Você vê um filme de ação do 007, você vê o cara, né, todo bombadão ali com um terno e você pensa,
Próxima festa que eu for, próximo rolê de formatura, festa de 15 anos, quero estar usando um ternão, tipo do 007, certo? Isso é um incentivo também para um hábito de consumo. Né? Se você abre ali um programa da Band, do Rodrigo Ruas de viagem, você vai pensar, caraca, aquele programa é massa, hein? Pô, quero fazer a viagem feita por esse apresentador também. Então, mesmo os programas que a gente consome da indústria cultural estão incentivando e influenciando hábitos de consumo nas nossas vidas, certo? Então, a indústria cultural influencia pra caramba a nossa vida e os nossos hábitos de consumo. Joia? Vamos lá então, pessoal. Atividade 5. Diferencie cultura popular e cultura erudita. Então, vamos lá, tentando lembrar daquilo que eu falei anteriormente e do texto que vocês têm acesso. Olha só, o que seria isso de cultura erudita, para começar? A cultura erudita, né, é esse conjunto de manifestações, valores, arte, vestimenta associada às elites. Seja elite econômica, política, seja elite social. A cultura erudita, ela é originada de estudos. Cultura erudita é aquilo que está ali em museus, é aquilo que é divulgado em concertos, é aquilo que é lido nos livros. Cultura erudita é uma cultura de minoria, uma minoria intelectual. Cultura popular, por outro lado, seria mais associada ao povo, mais associada ali às periferias, às cidades pequenas, ao campo. É uma cultura mais espontânea, né, ou tradicional. Então envolve folclore, danças populares, lendas urbanas, cantigas, ok? Dê exemplos de representantes da cultura popular e da cultura erudita, atividade 6. Tem alguns ali na questão anterior. Porém, vai aí. Exemplos de representantes da cultura erudita poderiam ser pinturas do artista Van Gogh, certo? Poderiam ser concertos do Brahms ou teatros de ópera, exemplos aí de representantes da cultura erudita. Representantes da cultura popular, você poderia dizer que são ditados, certo? A literatura de cordel, se vocês já ouviram falar, ótimos exemplos de cultura popular. O carnaval de rua também, um ótimo representante da cultura popular. Joia, pessoal? Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês gostaram, por favor, deem um joinha, que eu espero poder ter ajudado vocês. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Bons estudos, galera!